Nós vamos estudar agora o espaço linha e o espaço coluna de uma matriz A qualquer, M por N, tá bom? A gente define espaço linha de uma matriz como sendo o conjunto de todas as combinações lineares dessas linhas, ou seja, o subespaço gerado pelas linhas de A. Então, se eu pego todas as linhas de A e faço todas as combinações lineares possíveis, eu tenho espaço linha. Isso é a mesma coisa de subespaço gerado pelas linhas de A. Da mesma forma, utilizando as colunas, a gente vai ter o espaço coluna de A. Então, vai ser o espaço coluna é o subespaço gerado pelas colunas de A, ou seja, todas as combinações lineares de A. Bom, então eu vou pegar uma matriz basicona aqui, né? Uma matriz A escrita dessa forma aí, né? 1, 1, 0, 0. Quem que vai ser o espaço linha? O espaço linha vai ser o espaço gerado pelo vetor 1, 1 e 0, 0. Só que o vetor 0, 0, ele não contribui com a combinação linear, né? Então, se eu tenho aqui o vetor V1 e o vetor V2, o meu espaço linha vai ser o subespaço gerado pelo vetor 1, 1 e pelo vetor 0, 0, que seria, então, todas as combinações lineares de 1, 1 com 0, 0, com alfa e beta pertencente aos reais aí, né? Alfa e beta pertencente aos reais. Só que você pegar o zero, multiplicar por uma constante qualquer e somar, vai sobrar somente o 1, 1, 1, né? Lembrando aqui, quando eu gero o subespaço gerado por 1 e 0, 0, esse conjunto é LD, né? Porque o 0, 0 tá aqui. Então, ser gerado por 1, 1, 0, 0 é a mesma coisa de ser gerado somente pelo vetor 1, 1. Então, o espaço linha, ele pode ser entendido como gerado pelo vetor 1, 1. Já o espaço coluna, se eu chamar essa coluna aqui de W1 e a próxima coluna de W2, a gente pode notar que eles são o mesmo vetor. Então, o espaço coluna, ele vai ser gerado pelo vetor 1, 0. Então, o que a gente pode notar é que tanto o espaço linha, nesse exemplo, quanto o espaço coluna, eles são gerados por um único vetor, e o único vetor sempre é LI, né? Então, nós temos aqui dois espaços de dimensão 1, e, na verdade, isso é um resultado. Se eu tenho uma matriz qualquer, M por N, a gente tem que o espaço linha e o espaço coluna dessa matriz têm a mesma dimensão. Ou seja, eles são gerados pelo mesmo número de vetores LI, eles têm o mesmo número de vetores na base, tá? E aí, então, a gente define essa dimensão como sendo o posto de uma matriz. O posto de uma matriz A vai ser a dimensão do espaço linha ou do espaço coluna, já que eles são iguais. Ou seja, como saber a dimensão do espaço linha e do espaço coluna? O espaço linha é gerado pelas linhas. Então, quem que é a dimensão de um espaço gerado por vetores, que no caso são as minhas linhas? São os vetores LI desse conjunto. Então, esse posto vai ser o número máximo de linhas LI da minha matriz. Como que eu faço para descobrir quais são as linhas LI da minha matriz? Eu escalono essa matriz e identifico quantos pivôs eu vou ter na matriz. Essa vai ser a quantidade de linhas linearmente independentes da mesma matriz. O mesmo processo eu posso fazer para a coluna. Então, quem que vai ser o posto de A? Agora, analisando o número máximo de colunas LI. Como saber o número máximo de colunas LI de uma matriz? O posto de A é a dimensão do espaço coluna, que é o espaço gerado pelas colunas da matriz. E aí eu preciso dessa dimensão, ou seja, eu preciso saber quantos vetores LI eu tenho ali. O que fazer, então? Escalonar a matriz e olhar para o número de pivôs. O processo de escalonamento de matriz, identificando os pivôs, me mostra quais linhas são combinação linear de outras linhas. Então, se existir essa combinação, na hora que eu identifico uma linha, por exemplo, que não tem pivô, é porque essa linha é combinação linear de outras. E aí, como a dimensão
do espaço linha é igual à dimensão do espaço coluna, os pivôs relacionados ao escalonamento por linhas já vão me dar uma indicação do que acontece com o espaço coluna da matriz. Nós vamos fazer um exemplo no próximo vídeo.